Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você vai? Eu sou Alessandro Sade, superintendente executivo do ESPRO, e você está em mais um ESPROcast. Hoje eu estou conversando com a Roberta. Vocês conhecem a Roberta? A Roberta cuida da nossa área de marketing, depois ela vai falar sobre nome, o que ela faz, de onde ela veio e tal. Roberta, primeiro, obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente. Obrigada, Sade, eu que agradeço. Bom, para começar, Roberta, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória antes do ESPRO. O que você estudou, onde você passou trabalhando, para que as pessoas possam te conhecer. Bom, meu nome é Roberta Mira, eu estou aqui no ESPRO tem quase 2 anos. E antes de trabalhar aqui no ESPRO, eu brinco que eu trabalhei no mercado tradicional, que é o mercado banco, companhia aérea. Eu comecei a minha carreira em agência de publicidade. Então, eu fiz alguns movimentos de carreira. Ah, você já esteve do outro lado da Já. mesa. Você já esteve em agência. Em alguns momentos da minha vida, eu troquei de posição, né? Estava em agência, atendia o cliente Citibank, depois fui para o Citibank, depois fui para a companhia aérea. A Citibank voava muito, aí eu fui para a companhia aérea. Tá. E, então, eu acho interessante esse movimento, assim, eu até recomendo para algumas pessoas que perguntam para mim uma dica de carreira, isso, aquilo, olhar por diversos prismas, onde é que você pode aprender mais coisas, né? Então, eu aprendi o que era ser uma agência, aprendi o que era trabalhar em banco, Entendi. Aprendi o que era trabalhar numa companhia aérea. Entendi. E aí eu fiz uma mudança completa que é para o terceiro setor. Entendi. Que todos eles têm propósito, mas o nosso propósito é muito forte, então isso pega, né? É fora da curva, né? Não tem como comparar. Eu me formei em publicidade e propaganda, fiz pós em administração e marketing e fiz MBA na Business School em negócio. Tá. Então, os momentos que eu fui estudando foi de acordo com o que eu fui galgando na minha carreira. Entendi. Então, acho que agora o próximo passo é fazer alguma coisa no terceiro setor. No terceiro setor, muito bom, muito bom. A gente tinha aqui no ESPRO uma área de comunicação. O RI chamava, era relacionamento e marketing, né? Era RM, aí virou RI, não, era MR, marketing e relacionamento. Aí a gente separou o marketing, foi para comunicação logo que eu entrei, mas ele não era marketing ainda, era muito mais uma área institucional e tal. E aí você veio para cá com o desafio de construir uma área de marketing, né? Mantendo o que a gente já fazia de comunicação e tal, mas com o desafio, primeiro, de dar mais visibilidade ao ESPRO. O ESPRO sempre foi muito low profile, as pessoas que não são do segmento não conhecem a gente, então tem uma dificuldade muito grande da gente ser visto, ser percebido. Isso atrapalha a captação de recursos, a venda de serviços e tal. Um outro desafio é uma construção de narrativas com os diversos públicos que a gente tem, né? E um outro desafio é tornar relevante o que a gente faz para dentro, para fora. E aí foram acontecendo várias coisas, que eu acho que vai ser o pano de fundo da nossa conversa aqui, né? E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Assim, a gente tem conquistado muita coisa, a gente tem construído muita coisa, tem um caminho enorme para percorrer ainda, né? A nossa área de marketing, ou ter uma estratégia de negócios sociais de marketing, é um negócio muito novo no ESPRO, e a gente já colhe alguns frutos. Então eu queria começar pedindo que você contasse um pouquinho, primeiro, como é que está estruturada a área de marketing, porque também a gente fez um movimento que a gente pegou a central de experiências, estava em RI, trouxe para cá. Como é que está estruturada hoje a área de marketing dentro do ESPRO? Perfeito, vou dar um passinho para trás, né? Quando eu comecei aqui no ESPRO para implementar uma área completa de marketing, porque a gente tinha uma área de comunicação, como você disse, os desafios eram outros, né? Era como é que a gente ia dividir tudo que a gente precisava fazer, o mundo digital, o mundo institucional, como é que a gente ia contextualizar isso para dentro da empresa, porque da instituição, porque a instituição não está acostumada com uma área estruturada de marketing. Perfeito. Então, a gente passou por um ano aí conscientizando, desenhando, conscientizando as pessoas, mostrando como poderia ser, qual que era o valor que a gente poderia agregar. Então, esse primeiro ano foi um ano de arrumar a casa. Tá. Né? Aí renovamos todos os contratos de fornecedores, mudamos fornecedores que eram necessários para que a gente pudesse alcançar o ESPRO que a gente busca. E nesse último ano passado, foi um ano também de muito planejamento e muito estratégico, né, para a gente, porque a gente teve que desenhar como é que nós íamos conquistar a presença digital que a gente precisa. É outro passo, né?
como é que a gente ia automatizar o máximo de processos, porque antigamente fazíamos só comunicação, só entregávamos peças, tirávamos pedido e entregávamos peças. E o papel do marketing não é esse, não é entregar a peça é o final do processo. Então, A peça, para quem está ouvindo, né, é a arte que vai ser publicada numa rede social, ou que vai virar um anúncio numa revista ou no jornal, então isso fecha mesmo. parênteses. Que esse é um outro desafio que a gente tem, de trazer os termos que a gente utiliza no dia a dia para contar para o público interno, para poder ficar mais simples, né? Porque parece um bicho de 7 cabeças o que a gente fala, né? Exato. E aí passamos por esse período de estratégia, de planejamento, de dividir os atendimentos das áreas, como é que eu vou atender a necessidade do Daniel Kovic, que cuida de RI, como é que eu vou atender a necessidade de educação do Rodrigo, né, de educação e aprendizagem, como é que eu atendo a área de desenvolvimento organizacional e como é que eu tenho áreas de suporte, como a área de marketing digital, como a área da central de experiência, como a área de insights de pesquisa de mercado, né? Então, todas essas áreas, elas estão estruturadas para atender as necessidades dessas outras áreas de negócio, vamos dizer assim. Perfeito. Então, hoje no marketing, a gente tem 3 pessoas na linha de frente, que cuidam desse atendimento, né, que veem qual a necessidade dessas áreas e transformam isso em ação. Tem a área de digital, de marketing digital, que a gente chama de canais digitais, onde estão todos os canais da empresa, da instituição, desde redes sociais, o site, o futuro canal empresa, todos os canais que o público se relaciona, seja ele parceiro, jovem, que a gente cuide muito bem dessa experiência que tem que ser memorável, né? A gente considera canal todo ponto de contato, né? Qualquer ponto de contato de qualquer pessoa física, jurídica, tal, com Espro, é um canal. Então, pode ter as redes sociais, pode ter o site, pode ter a nossa central de experiência. Então, o que a Roberta está falando é que o desafio do time dela é gerar uma experiência memorável em cada um deles e mais ainda, né? Talvez integrar isso para que a gente tenha um controle único, um acompanhamento único daquele relacionamento, independente de por onde a pessoa tenha entrado. Hoje isso é um desafio grande em todas as instituições e empresas, né? Não só sociais. Exato. Que é a questão do omnichannel, né? De você dar a oportunidade para o seu interlocutor, né? O usuário, poder escolher ser atendido por um canal e terminar a resolução daquele problema, daquela questão em outro canal. Perfeito. O omnichannel é ser on e off o tempo todo e ter essas coisas integradas. Então, você liga na central de atendimento, um jovem liga na central, depois ele é atendido numa rede social, depois ele recebe um e-mail, e isso tudo precisa ter uma conversa só. Perfeito. Quanto mais a gente tem uma conversa só, nós ganhamos essa visibilidade que a gente precisa, e quando alguém pensar em sócio-aprendizagem, pense em Espro. Quando alguém pensar em estágio, pense em Espro. Perfeito. E assim por diante. Eu acho que tem um ponto bacana na sua fala, né, que a gente tem que resolver o problema, ponto. Se ele vai ser pelo WhatsApp, se ele vai ser por uma rede social, se ele vai ser... Não importa, a gente tem que resolver o problema. Mas se a informação da solução desse problema ela está num único lugar, qualquer pessoa que fizer o próximo atendimento segue com ele. Eu acho que esse é o grande valor que a gente está trazendo em implementar o Omnichannel. Lembrando que a gente tem 3 públicos, né? Então, assim, a gente tem o jovem e sua família, que é o público prioritário nosso, a gente tem as empresas e os órgãos reguladores ali, que é de onde vêm os nossos recursos, e a gente tem o time Espro, né? Os Espro Lovers, que é um público importantíssimo. Então, a gente tem o público da causa, o público do relacionamento, que gera os recursos para a gente impactar, e o público que faz a diferença. E eu sei que o marketing... ele tem jornadas diferentes, ele tem relação diferente, ele tem discurso diferente com cada um desses públicos. Eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente, por favor. Esse é um desafio importante deste ano, né, da gente estruturar muito bem amarradinho o relacionamento com cada um desses públicos. Hoje a gente tem uma ferramenta que é a Icon, que é uma ferramenta de automação de marketing, que é onde a gente imputa todas as comunicações recorrentes que nós vamos ter com cada um dos públicos. A premissa de construção é a mesma para ambos os públicos, né? Porque você precisa ver qual é a jornada dele aqui dentro. Então, o parceiro primeiro entra em contato como prospect, e aí em que momento eu vou me comunicar institucionalmente com esse prospect por meio desta plataforma. Então, o parceiro entrou em contato por meio do site, recebe um e-mail com um agradecimento, automaticamente este contato vai para a área de RI,
que faz o contato, que faz a parceria, fechou a parceria, ele entra numa outra régua, numa outra jornada aqui dentro, que é uma jornada de agradecimento pelo fechamento da parceria, depois de uma série de prestação de contas que a gente tem que fazer durante o processo dele de contrato aqui com a gente. Perfeito. Então, e com o jovem é a mesma coisa, o jovem entrou para o programa de aprendizagem, eu vou dar um bem-vindo para o jovem, depois do bem-vindo eu tenho e-mails, por exemplo, de comunicação que quando ele falta, oi, jovem, você faltou, você sabia que você não pode faltar por N razões, reforçando e para mantê-lo dentro do programa, para as instituições parceiras também, nós temos todo mês disparamos uma newsletter que é o Expresso, onde a gente conta e presta conta para todos esses públicos. Expresso, pegou? Então é uma série de comunicações que às vezes não são vistas pelas áreas, né? Porque a gente não está na base de impacto. Exato, né? Exatamente. Então, isso tudo está sendo construído a médio e longo prazo, né? Porque a partir do momento que a gente coloca um e-mail automatizado, a gente precisa envolver a área de tecnologia, que precisa fazer as integrações, precisa conversar com a área de RI, precisa entender que aquele processo não vai ser mais feito pelo consultor, vai ser feito pela própria ferramenta. Isso, mas o consultor tem que saber que foi feito, e ele tem que dar continuidade àquilo. E isso é muito importante para o consultor, porque você acaba dando para ele mais tempo para ele trabalhar o cliente. Exato. Eu fico olhando assim, a gente faz muita reunião, né? Marketing é importante demais para a nossa estratégia, então a gente conversa muito. Assim, toda vez que eu converso com a Roberta, parece que a gente está segurando a ponta do novelo, a gente vai puxando, não acaba, né? Não, porque tem que integrar com não sei quem, tem que fazer não sei quem. Então, toda ação de marketing, ela não é solta mais, ela está muito integrada. E quando a gente coloca a tecnologia, né, o MarTech, né, a tecnologia do marketing, ou marketing com tecnologia, a gente coloca uma camada de complexidade aqui. É para tornar fácil no final, mas para implementar tem uma certa complexidade. Mas eu vou trazer um exemplo simples. Assim. A gente tem uma área de captação de recursos e toda vez que a gente recebe um recurso, a gente tem um modelo padrão de recibo que a gente tem que enviar para as pessoas, para que elas possam lançar isso no seu imposto de renda, ou elas possam ser esse documento registrado e tal. E me incomodava muito que era um documento do Word, era um texto duro, né? Obrigado pela sua doação, e aí vem lá os termos técnicos, o valor, não sei o que, tal. E a gente levou o desafio para o marketing, e hoje, quando alguém faz qualquer doação para o Estro, ele recebe uma carta de agradecimento, que é uma foto do nosso jovem, o jovem agradecendo a pessoa física ou a empresa, a pessoa jurídica, e depois disso que vem o negócio duro. Então, assim, isso para mim é uma coisa tão boba, mas para mim foi tão importante porque ali coloca em evidência a causa. Ali fala, ó, esse dinheiro que você doou, ele está sendo utilizado para esse jovem aqui, que está trazendo para você esse movimento. E esse negócio, assim, é um negócio tão simples. Mas se a gente tivesse essa visão simples de tudo que a gente faz, a gente vai fazer uma transformação absurda. Porque o que falta é isso, né? A gente entrega todo dia impacto social, né? A gente tem N formas de fazer esse impacto e a gente faz isso muito bem, né? O ponto é que as pessoas não sabem que a gente faz isso. Então, eu acho que o marketing tem um peso aí para ajudar a gente a carregar, que é dar visibilidade a isso. E uma das formas de dar visibilidade é tendo credibilidade. Uma forma de ter credibilidade é trabalhar com conteúdo, com expressão. E aí eu acho que veio a área de insights de mercado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa área, como ela funciona e o que ela tem feito. Essa área é um xodó de todos nós, não só dentro do marketing, mas fora em todas as áreas também, porque é uma área que gera dados para que a gente possa trabalhar melhor. Quando eu cheguei, essa área era uma área que ela fazia algumas pesquisas de satisfação, que continuam sendo feitas, pesquisas de satisfação do jovem, do parceiro, NPS da central. Então, era basicamente grandes pesquisas que a gente trabalhava. E aí ela foi crescendo, hoje ela tem 2 pessoas, ela foi crescendo e a gente começou a colocar outros estudos, né? Começamos a colocar, por exemplo, todos os meses ou a cada 2 meses, não me recordo agora que a gente mudou um pouco a periodicidade, nós fazemos uma reunião com toda a área comercial, com todo o RI, para que a gente possa dar subsídios para que eles possam trabalhar. Então, a Maria Elisa, que lidera isso, cuida de captar dados de todos os secundários, dados internos, e faz todo um cruzamento para que a gente possa mostrar para este grupo, e para quem mais se interessar, pode procurar pela gente, a gente apresenta com todo carinho.
Dado secundário, aquele dado que está disponível para que você possa usar, né? Você não contratou uma pesquisa para ter essa informação, que seria o dado primário. Então, o dado secundário é quando você baixa um relatório do governo federal ou da ONU e tal, e você, com esses dados, embasa a sua decisão. Fecha parênteses. É perfeito, a gente vai ter que colocar uma legendinha aqui. Não, mas é bom porque também a gente vai trazer, e esse dado não é só essa informação não é só de marketing, né? Exato. É de estratégia, é de pesquisa, então, não, perfeito, pode seguir, só para... E aí tem os projetos especiais, né? Que é o projeto da Enciclo, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa incrível sobre pobreza menstrual. Tem outros projetos que são alinhados com a área de educação, que são as pesquisas de satisfação, por exemplo, de um projeto deles, de uma ação que eles fazem. Uhum. Tem o projeto com a Fundação Roberto Marinho. A gente acabou de fazer um evento onde a gente apresentou as nossas pesquisas junto com as pesquisas da Fundação. Isso tudo nos dá muita credibilidade perante o mercado. Essa área trabalha muito próximo da área de assessoria de imprensa, que é a área que conta para o mercado, né? A assessoria de imprensa conta para o mercado, mostra o Espro para o mercado de uma outra maneira, transformando o Espro numa referência em dados. Então, como se a gente fosse lá a referência GV, né? Essa área foi a área que desenvolveu o IVE, o Índice de Vulnerabilidade Espro, junto com a área de desenvolvimento social. Então, vocês percebam que a conexão com todas essas áreas, né, de DS, educação, DO, com todas as áreas da empresa, a gente é uma área de prestação de serviço. Então, essas áreas de negócio podem contar com a gente para desenvolver N atividades e dar mais subsídios para que eles possam trabalhar no dia a dia, né? Perfeito, perfeito. A gente, pelo nosso caminho, pela nossa essência, pela nossa origem, não faz muito sentido a gente pegar um dinheiro e investir em anúncio, né, recorrentemente e tal. Eu acho que o investimento que a gente faz é um investimento até que a gente é obrigado a fazer, que é publicar o nosso balanço anualmente, tal, dar visibilidade a ele e tal. E a gente tira proveito desse momento para colocar em evidência também o que a gente faz e tal, mas eu acho que tem momentos aqui que o marketing colocou em evidência o Espro de algumas formas, né? Então, eu entendo que esse fórum de aprendizagem profissional que a gente lançou com a Fundação Roberto Marinho, o fórum é uma iniciativa do Espro, esse primeiro evento foi em parceria com a Fundação Roberto Marinho, a gente pode fazer com outras entidades, mas é uma iniciativa nossa para discutir o primeiro emprego, a aprendizagem, o desenvolvimento das juventudes brasileiras. Quando a gente começa a fazer pesquisa e trazer isso para o mercado, isso gera informação relevante, né? A gente passa a ser dado secundário para outras empresas, né? Então, eu lembro que nós somos, porque ninguém passou a gente, nós somos a única entidade do país que tem uma série histórica que mediu o impacto da pandemia na vida do jovem. A cada 2 meses a gente disparava uma pesquisa para toda a nossa base de aprendizes. Isso ajudou a gente a tomar decisões para ajudar a vida desse jovem. Então teve um momento ali que a gente distribuiu 2 carretas de cestas básicas, porque a gente percebeu o que estava acontecendo. Isso aqui ajudou a gente a ficar, a ser provocado pela questão da pobreza menstrual, e daí saiu a pesquisa e o projeto com o Enciclo, que a gente foi buscar uma parceria super relevante e tal. Então, eu entendo que as ações do marketing, do ponto de vista institucional, que muitas vezes são demandadas pela minha área, né, por mim e tal, eles têm trazido a gente para um outro patamar. A escada é grande, né, ela não acaba nunca, a gente está subindo degrauzinho por degrauzinho e a gente está bem distante de onde a gente começou. Eu acho que a gente evoluiu bastante, né. Aí eu queria trazer um pouco para a sua fala, Roberta, a questão da estratégia de visibilidade. Como é que a gente quer ser percebido? O que a gente está construindo no final, quando a gente fala assim, puxa, acho que a gente está chegando onde a gente quer. Onde é esse caminho? Qual é essa imagem? A estratégia de visibilidade que nós construímos, né, no decorrer desses 2 anos, contempla diversas ações embaixo dela. Uma delas é a assessoria de imprensa, que tem um papel fundamental para que a gente possa ser visto e ser considerado como uma instituição de valor na entrega de dados, né, na referência para falar de socioaprendizagem, ocupar esse espaço que nenhuma outra instituição tem nem no mercado as nossas instituições, elas não se colocaram nessa posição, né, de referência em dado de socioaprendizagem, referência de estágio, enfim, a gente quer ser referência em tudo que a gente faz. Então, a assessoria de imprensa tem um papel fundamental para nos colocar nessa posição. Uma outra frente muitíssimo importante é a parte de marketing digital. Lá nos primórdios, há 2 anos atrás, nós não fazíamos
nada de investimento em mídia digital. E hoje, se você não faz um investimento, por exemplo, em redes sociais, você não é visto, porque a gente pode ter 1 milhão de seguidores, mas se não tiver investimento em compra de anúncio, Não chega na não pessoa, né? chega. É 2%, 1%, dependendo da rede, que vai ver a tua publicação. Fora isso, tem todas essas frentes de evento, que também nos dá essa visibilidade, né? Que a gente aparece, às vezes, na Globo, aparece, às vezes, no SBT, aparece não só em CNN, no Valor Econômico, né? É importante que a estratégia nos coloque em veículos relevantes, em veículos grandes, do que em veículos pequenininhos. Mas os pequenininhos também fazem parte do jogo, né? Claro, claro. Então, tudo que a gente faz é pensando em visibilidade, em gerar mais exposição para a nossa marca, para que as pessoas possam nos procurar. Às vezes, aquela empresa não está nem pensando em aprendizagem, ou nem precisa de aprendizagem naquele momento. Mas, quando ela pensar, ela tem que pensar no Espro. Perfeito. Tem um negócio aí na sua fala que é muito legal, que eu sou apaixonado pelas nossas pesquisas, eu acho que a gente faz um trabalho muito bacana, e eu falo isso para todo mundo, você sabe disso, você está cansado de ouvir. Mas é importante que as pessoas percebam que a gente não faz a pesquisa para ter visibilidade. A gente faz a pesquisa para embasar a nossa ação, a nossa estratégia. Então, essa pesquisa garante que a gente tenha a melhor informação para tomar a decisão que vai garantir o impacto. Uhum. Só que esta informação, se compartilhada, ela vai ajudar a outras empresas, entidades, a tomarem decisões melhores. E aí sim a gente passa a ser referência. E isso é super importante. A pesquisa é importante isso que você disse, porque assim, a pesquisa ela serve para várias coisas dentro da instituição. Exato. Para o marketing, ela tem um poder muito imenso com relação a essa questão da visibilidade. Para a RI, ela serve para que eles possam melhorar as suas estratégias, entender o que está acontecendo com um parceiro, numa pesquisa, por exemplo, de satisfação de parceiro. Para a educação, assim por diante. Para a DO, né? Então, cada um de nós utiliza aquele ativo para um determinado fim, né? E isso tudo que eu contei, ele está muito conectado à área institucional. Que eu tenho mais outras 3 pessoas que estão dentro dessa área institucional que atendem essas áreas de negócio. Então, se você é superintendência ou área de educação, precisa de uma necessidade específica, eu preciso construir todo o planejamento e divulgação do De Olho no Futuro, por exemplo. Ela vai falar com a linha de frente, que é essa área institucional que cuida de todas as demandas de uma determinada área. E ela tem o poder de ver de uma forma 360, né? Então, vamos supor, chega o Rodrigo com uma demanda para a área de marketing. Essa pessoa que está na linha de frente, ela vai olhar e vai fazer, bom, essa demanda funciona, conversa com a área digital, fala, será que a gente consegue fazer uma mídia digital? Conversa com a área de pesquisa, será que a gente consegue fazer algum tipo de pesquisa relacionada a esta ação? Então, ela tem um poder assim, de olhar o todo, e isso é muito importante. E você trouxe esse exemplo aqui, eu vou pegar uma carona e bagunçar seu raciocínio. Por exemplo, no ano passado, o De Olho no Futuro, ele teve um número recorde de participantes, né? E eu sei que isso é uma iniciativa de aprendizagem, educação e aprendizagem, e nasce lá, eles entendem quais são os temas, os próprios jovens sugerem os palestrantes, tem um movimento ali de apropriação, né? As pessoas se apropriam do evento. E aí essa parceria com o marketing é extremamente importante, porque aí você coloca isso dentro de um formato padrão, você tem uma comunicação visual integrada, você tem toda a parte de divulgação, então isso faz com que aquele conteúdo que é muito bom chegue a mais pessoas, que aquela iniciativa do Espro, aquele programa do Espro, que é muito rico, seja conhecido, reconhecido por mais pessoas. E eu acho que esse foi um ganho muito grande que a gente teve no ano passado com isso. E eu vejo que outras iniciativas recebem também força do marketing, né? Ou da área de comunicação digital e tal. Só queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você tem feito coisa com RI, você tem feito coisa com aprendizagem. Eu queria que você contasse um pouquinho. Nossa, a gente vai passar o dia todo aqui hoje. Vamos embora. Eu vou começar por uma área espelho, que sem ela a gente não consegue entregar muitas das coisas, que é a área de tecnologia, tá? Tá. Na verdade, a área de tecnologia,
área de compras, são todas áreas que me suportam na entrega final. Perfeito. Então, eu não faço nada sozinha. Se não tem essas áreas para entregar algumas iniciativas, Entendi. eu não consigo fazer. Então, na área de... Agora vamos falar das áreas de negócio, né? Que eu chamo de área de negócio. Eu tenho um viés um pouco dos meus antigos trabalhos. Às vezes eu falo empresa, Não, fica tranquila. cliente, Fica então vocês tranquila. ganham uma Fica relevada. tranquila. Com relação à área de desenvolvimento organizacional, a gente tem uma régua, né? Que a gente chama, quando eu falo régua, é que eu tenho uma timeline, de janeiro a dezembro, uma série de iniciativas que a gente vai fazer junto com a área de desenvolvimento organizacional. E aí, eu tenho a LMS, que a gente vai criar toda a comunicação do ACE, né, da Academia Espro. Eu tenho a parte de desenvolvimento das pesquisas de DO, do Espro Lovers. Então, junto com a Maria Antônia, a gente senta e desenvolve tudo que vai acontecer dentro da área dela e tudo que ela vai precisar do suporte de marketing. Tem coisas que a gente vai atuar, tem coisas que a gente não atua. Tem o projeto não sei nem se eu posso dizer, de mentoria, tem alguns outros projetos que a gente está trabalhando e costurando e fazendo esse planejamento de comunicação. Como é que a gente vai contar isso para o Espro Lovers? Com o Rodrigo, ele tem lá um plano de diversos FMTs, que que ele já dividiu com a gente. Tem todas as ações que acontecem com os jovens. Tem os encontros com os instrutores, tem uma série de iniciativas, tem a Amazon, que agora vai ser nosso parceiro, né? Então, todas essas ações, elas precisam ser comunicadas, tanto para dentro, para o Espro Lover, tanto para fora, para o jovem, para captar, né, mais jovem, para gerar esse interesse, quanto para o parceiro. É importante que a gente, por exemplo, o Copersucar, é importante que a gente divulgue essa parceria dentro dos nossos canais externos e internos. Perfeito. E com RI, tem uma infinidade também com o Daniel, tem uma infinidade de ações que a gente faz para a RI matricial e que desdobram para todas as filiais. Que isso é extremamente importante, que eu acho que é um ponto que a gente tem que abordar aqui. Tudo precisa conversar e ter a mesma cara. Então, eu faço a ambientação da matriz, eu tenho que fazer a ambientação de todas as filiais. A ambientação é quando a gente envelopa com um logo novo, coloca todas as... Estou aprendendo agora a colocar a legenda nos meus... Boa. Tem toda a parte de material de prospecção, a pasta que nós fizemos para os consultores, para que eles possam ter um material para ir lá e prospectar e conversar com os possíveis parceiros. Tem o canal empresa que nós estamos trabalhando, que até o final do ano a gente deve ter um novo canal empresa, com algumas funcionalidades que eu trabalhei junto com o Daniel, estou trabalhando junto com o Daniel. Então, assim, a gente não consegue sobreviver sozinho. Tem um pedaço do marketing que é o marketing atendendo o marketing, né? Que é a visibilidade de marca, como é que eu me mostro para fora, como é que eu quero ser percebido. Mas a grande parte, isso é 20%, a grande parte do restante do que a gente atua hoje são programas e projetos junto com as áreas. Porque eu entendo que o desafio do marketing é esse mesmo, né? Dar visibilidade ao que a gente faz, simplesmente contando o que a gente faz, ou fazendo um evento para pegar informação e construir relevância, ou fazer uma pesquisa, uma coleta de dados para que isso embase a decisão de alguém. Mas tem outras coisas que o marketing faz também que ajudam a gente a acelerar em determinadas localidades, em determinadas frentes, né? Eu sei que a gente tem um trabalho, por exemplo, de buscar criar banco de talentos em localidades onde a gente não tinha participação ainda. Com estágio, a gente está indo para lugares onde a gente não tinha aprendizagem, né? E isso faz com que em determinadas localidades do país falte, por exemplo, a pessoa saber que o Espro está lá e que faz estágio. Eu queria que você contasse um pouquinho também dessa iniciativa nossa nesse sentido. Nós falamos muito sobre o que a gente faz para fora, né? Mas tem um monte de iniciativa mesmo que a gente trabalha para dentro para dar suporte para que as outras áreas possam seguir a sua jornada, né? No caso, por exemplo, esse exemplo que você trouxe de triagem, a gente tem uma dificuldade muito grande em formar esse banco, né? Eu acho que essa é uma dificuldade geral. Base de dados é um negócio que tem que ser sempre trabalhado, a gente tem que estar sempre buscando novos entrantes aí para o nosso aquário. Porque uma hora o jovem tá formado, outra hora o jovem está numa outra iniciativa, uma hora ele está com um celular, outra hora ele está com outro. Perseguir esse jovem é um desafio imenso.
ainda mais o jovem de hoje, né? Então, com triagem, a gente sentou, entendeu a necessidade deles com relação a estágio, com relação ao programa de aprendizagem, em trazer o jovem para dentro, e montou uma estratégia junto com eles de vagas críticas, por exemplo, que a gente sabe que em algumas localidades a gente tem algumas vagas críticas para ser preenchidas. E aí tem um programa PMG aí de ações que a gente faz quando tem uma vaga crítica, quando ela é crítica, quando ela não é crítica, quando precisa ter um tempo curto para preencher aquela vaga. A ideia é que a gente reduza o máximo possível esse tempo de Entendi. preenchimento dessa vaga, né? Então, a área de institucional desenhou, junto com a área de triagem, um plano, quando cai uma vaga lá, dispara uma série de ações para que a gente possa divulgar isso para fora. Então, tem um SMS, tem release, né, para divulgar isso na imprensa, tem colocar isso no site. Falando em site, a gente tem uma área no site de vagas, né, do site novo, tem uma área de vagas onde o jovem pode acessar, e são as vagas que estão conectadas com o ataque, né? E aí, então, fiz uma conexão aí, uma ligação por meio de TI, a gente consegue ver as Quando ele se vagas. cadastra, ele já vai para lá. Exato. Então, é uma série de iniciativas pequenininhas que a hora que você vê, que você monta, olha para o todo, você fala, tá bom, tá funcionando. E às vezes a pessoa não percebe isso, né? Então, assim, você tem uma ação aqui do marketing com assessoria de imprensa que vai garantir que saia uma notinha no jornal local ali, onde a gente tem interesse, falando que tem essa vaga. Ou você vai fazer uma ação por meio de uma determinada rede social para que aquele jovem com aquela característica daquela região seja impactado com a nossa postagem. Então, tem um esforço aqui muito técnico e muito estratégico para ajudar nisso. E às vezes a gente não enxerga isso internamente aqui no Estro, como é que as áreas atuam. E esse aqui talvez seja um ponto muito rico do marketing moderno, né, do Martech, marketing com tecnologia e tal, que quer fazer isso pelas redes sociais, mas também ia fazer isso com assessoria de imprensa e da relevância. E pode parecer que a gente tem jovens sobrando, mas tem muita localidade que não tem jovem. Então a gente, por exemplo, tem uma predominância de jovem no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, mas tem vagas de aprendizagem de estágio em outras localidades, ainda mais agora com os cursos de economia 4.0, que você pode atender de maneira remota. Então, isso tudo faz com que a gente tenha novos desafios de trazer para dentro do Estro jovens em localidades onde a gente não atuava e que a gente tem uma certa urgência no atendimento, uma vez que a vaga já foi aberta, né? Então, eu acho que essa parceria é muito rica, né, de marketing com RI, com triagem e tal, que faz com que a gente tenha a aceleração de alguns processos. O que falta e que a gente está fazendo agora com mais relevância e mais constância é contar isso, né, para quem é de direito, vamos dizer assim. Há 2 semanas atrás, a gente esteve com o Daniel na reunião de sexta-feira com as filiais, Tá. para a gente mostrar o que nós estamos fazendo para gerar esse banco de talentos. Porque lá na ponta, né, na filial, eles estão desesperados para conseguir esse jovem, para fechar essa vaga e tudo mais. Exato. Então, qual que é o papel e o que a gente pode fazer por eles, por meio de RI, né? Eu tenho que botar um quadrinho, né? Estamos trabalhando, né? E a filial é um negócio que a gente está querendo cada vez mais estar próximo para entender, porque assim, é tirar um pouco o bumbum da cadeira e sentir a dor do outro, né? E diminuir essa sensação, a matriz e as filiais, na verdade, a matriz é um órgão suporte, as coisas acontecem na ponta, né? A gente dá condição para que as coisas aconteçam. Se a gente não der a condição correta, não adianta, não funciona. Quando a filial traz para a gente alguma iniciativa que eles estão trabalhando lá, a gente consegue fomentar isso, colocar isso na imprensa, colocar isso nas nossas redes sociais, a gente consegue ajudá-los a dar visibilidade local, que isso é muito importante. Perfeito. Vou parar de falar para fora, vou falar mais para dentro ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho das iniciativas com DO, né? Quais outros projetos, quais outras iniciativas a marketing e comunicação tem desenvolvido com a área de desenvolvimento organizacional? Nós temos com a área de DO que a gente chama de campanhas sazonais, né? Tem algumas frentes, tem as frentes de diversidade, que são todas as ações de diversidade que DO vem trabalhando e a gente vai divulgando, e isso vocês vão percebendo na intranet, na televisão, a gente, né? Tem a frente de capacitação, vamos dizer assim, não sei se é dessa maneira que a gente vai colocar, mas é uma frente que capacita o colaborador.
que tem o projeto de mentoria, que tem o LMS. Então, tudo isso a Maria Antônia, né, desenvolveu pensando no colaborador e nas necessidades do colaborador com base nas pesquisas de clima, e a gente ajuda ela a entregar, empacotar tudo isso, Entendi. colocar isso dentro de um universo criativo, Entendi. para que a gente mostre na intranet, na televisão, num e-mail, na Entendi. newsletter. Para dar visibilidade no que está sendo feito. Exato. Então, e cada detalhezinho, por exemplo, a gente vai ter uma ação agora do Dia da Mulher. Então, é tudo pensado. A gente faz uma comunicação para televisão, aí pensa num brinde para o colaborador. Vocês receberam há pouquíssimo tempo no Carnaval o PIN. Então, assim, todas as semanas a gente senta. Eu tenho uma reunião toda terça-feira, 8h30 da manhã, com a Maria Antônia, para a gente discutir as ações que nós estamos fazendo para o colaborador. O PIN ficou show, hein? E vem mais por aí. O PIN ficou show. E sempre ações pensadas nacionalmente, né? Que eu pensei para a matriz, ela tem que funcionar para todas as outras regiões. Exatamente. Nós estamos agora desenvolvendo, também foi apresentado para as filiais, uma série de comunicações de banner, um banner que é aquele que chama-se Chroma Key, que é aquela parte verde, assim, que a gente vai colocar um em cada filial, para que exista um aplicativo onde as pessoas podem fazer interação e você coloca a pessoa lá na Europa, se ela estiver filmar na frente desse banner. Entendi. Então, tudo isso para engajar a filial e para engajar o jovem que está dentro da filial também. Perfeito. O enxoval de banners, né, que foi desenvolvido e pensado junto com a RI, com a Maria Antônia também, do que a filial precisa. Ela tem feito visitas constantes nas filiais e ela traz de lá muitos inputs para que a gente possa construir junto com ela essas iniciativas e atender a demanda local. A televisão, a TV corporativa que nós implantamos, cada filial tem o seu acesso e pode trabalhar temas específicos da região, que era uma necessidade que eles traziam para a gente. E isso tudo não foi construído só com marketing, foi construído junto com a visão da área de desenvolvimento organizacional, que sabe o que o colaborador precisa e quer. Eu acho que o caminho é esse, né? Assim, trabalhar de maneira colaborativa, ter senso de urgência, né? Falar, gente, ok, vamos implementar, então, não... Porque também se a gente esperar um momento exato, um momento perfeito para fazer a implementação, o momento de implementar passa, né? Tá bom, eu tenho 32 perguntas, mas não tenho mais tempo, então eu vou ter que encerrar. Então eu vou ter que encerrar agradecendo a sua presença, Roberto, o seu tempo. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Foi um prazer, eu adorei. Muito bom. Bom, a gente está encerrando aqui, eu sou Alessandro Saad, você está encerrando o Exprocast com a gente, eu te encontro no próximo episódio. Abraço.